Boa noite a todos. Hoje vamos dar continuidade à nossa série Contra a Cultura, Valores do Reino em Daniel. E hoje iremos ler o capítulo de número 6 de Daniel. Mas antes de a gente começar a ler este capítulo, eu queria destacar alguns valores que vamos ver através do testemunho de Daniel. Daniel era uma pessoa extremamente dedicada, que tinha um propósito firme, e ele confiava em toda e qualquer situação no seu Deus, no Deus a qual ele buscava intimidade e temia e adorava. Por isso, quando a gente vê a integridade e a dignidade de Daniel em meio à ganância, à inveja e à situação na qual iremos ler e ver, nós vemos que o que move Daniel é a sua intimidade e o temor para com Deus vivo e verdadeiro. Por isso eu queria te fazer um questionamento. O que mantém o nosso caráter firme? Porque, assim como Daniel, nós vivemos num mundo perdido, depravado, ganancioso, invejoso, egoísta e hedonista. Sim, pessoas vivem olho por olho, dente por dente. Nós vemos brigas de família, entre parentes, no trabalho, na escola, na faculdade, pessoas em busca do seu próprio prazer, da satisfação, e por isso elas invejam, elas têm a ganância e elas colocam o seu eu na frente dos outros, muitas vezes. Você já deve ter lidado com situações em relação a isso em diversas áreas da sua vida. Por isso, eu convido você a abrir em Daniel capítulo 6 e refletir durante cada versículo, cada momento, o que mantém o nosso caráter firme, os nossos valores firmes diante de uma cultura que muitas vezes impõe valores que não agradam a Deus. Antes de mais nada, eu queria fazer uma oração com você, então convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia e nesta noite de hoje eu te peço, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que eu seja apenas um instrumento e um canal da sua vontade. É em Cristo Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Semana passada, o David, compartilhando sobre Daniel 3, nos contou sobre a narrativa da fornalha de fogo. Daniel, capítulo 4, conta o segundo sonho de Nabucodonosor. Daniel ele é exaltado e o rei é humilhado diante de Deus. Nabucodonosor ele fica louco e foi salvo após ter se humilhado diante de Deus. Depois vemos Belsazar, filho de Nabucodonosor, no capítulo 5 de Daniel, tomando o trono, mas ele perde. Durante esse capítulo a história conta como ele perdeu o reino aos medos e aos persas. Belsazar perdeu também o reino de Deus. Diferente do pai, ele não se humilha diante de Deus, ele não se rende para o Deus vivo e verdadeiro. Dario então tomou a Babilônia ao invadir a cidade e matar o rei Belsazar. Assim, começaremos o capítulo 6 de Daniel, no versículo 1 que nos diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia ou no slide que será projetado. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou, tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Assim, diante dessa situação, o rei não governava sozinho, ele elegeu ali 123 pessoas para que ele não perdesse nada. E dentre essas 123, 3 eram os supervisores desses vice-presidentes, essas pessoas estavam ali no governo ajudando o rei a governar. E entre todos esses 123, Daniel se destaca. E o
rei planejava colocar ele acima de todo império. Diante disso, olha o versículo 4. Os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Eles tiveram inveja de Daniel, do seu destaque, dos planos que o rei tinha para ele. Então a ganância e o desejo do coração deles moveu a inveja. E essa atitude fez criar uma situação. Eles queriam derrubar Daniel. Eles queriam conspirar contra Daniel. E assim acontece muitas vezes dentro da nossa família, dentro da escola, dentro das empresas nas quais nós trabalhamos. Inveja, ganância, querendo destaque, querendo o lugar do outro, querendo aquela promoção, querendo que o chefe o reconheça e por isso você quer passar a perna no outro. Mas eles colocam um plano para tirar isso de Daniel. E daí eles vão até o rei. E olha só o que eles fazem. A partir do versículo 7. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus, a qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O rei Dario assinou o decreto. Alguns detalhes até aqui. Eles não conseguiram, os próprios inimigos, os colegas que trabalhavam com Daniel, que queria tirar ele, o que o rei planejava fazer com ele, queria tirar isso dele. Eles reconhecem quem é Daniel. A gente nunca vai conseguir achar uma falha nesse cara. Esse cara é íntegro, esse cara é honesto, ele não é desonesto e negligente. Ele era fiel. Ele não é um cara que está trabalhando numa empresa e está sendo perseguido e ele acha que está sendo perseguido porque é cristão. Não. Ele está perseguido porque ele é preguiçoso. Ele está sendo perseguido porque na hora que ele tinha que trabalhar ele está olhando no WhatsApp, no celular e ele não está cumprindo com o que ele deveria. Mas Daniel não é assim. E eles reconhecem que Daniel é fiel, Daniel ele é honesto, Daniel é íntegro, Daniel ele tem um caráter firme nos seus valores, nos valores de Deus. Por isso, eles também entendem que a única forma de pegar Daniel é através do Deus dele. Assim, outro detalhe que devemos observar nessa história, nessa narrativa, é que o rei ele não está acima da lei. E por isso, a partir do momento que ele decretou, sendo enganado, porque percebam que no versículo 7 ele fala ao rei, todos eles vêm e falam ao rei que todos estavam sabendo e todos concordavam. Mas é mentira, Daniel não estava sabendo de nada. Daniel era o supervisor que destacava entre todos e ele não sabia desse decreto. Assim, o rei ele é enganado. E o rei ele concorda, porque mexe com a vaidade do rei, do chefe, né? Poxa, durante um mês, todo mundo, ninguém deve orar para ninguém deve reverenciar e reconhecer. Não, a gente deve adorar e reconhecer somente você. E assim, o rei assina o decreto, um decreto que não pode ser alterado, que não pode ser revogado. E ele pede a autoridade dele como rei de fazer alguma coisa pelo o seu servo fiel, por aquele a quem ele admirava e tinha planos.
Veja nos próximos versículos, a partir do versículo 10, quando lemos assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda de Deus. Ele continuava orando 3 vezes por dia. A primeira atitude de Daniel, ao se ver numa enroscada, numa situação na qual ele se vê impotente, é buscar o próprio Deus. Daniel era o que mantinha firme o caráter de Daniel. Será que é o que mantém firme o nosso caráter? O que mantém firme o caráter de Daniel era a intimidade e a reverência dele com Deus. Em 2 Crônicas, lemos em um dos seus capítulos, o versículo nos traz que todos aqueles que foram jogados em cativeiros, eles deveriam se arrepender verdadeiramente com todo o seu coração e demonstrar isso em atitude, orando a Deus, voltados para Jerusalém, orando com todo o coração para que assim Deus ouvisse e pudesse perdoar a eles. Daniel, ele tinha esse testemunho. O texto diz que ele costumava fazer e ele continuou agradecendo a Deus e pedindo ajuda a Deus como ele era de costume, 3 vezes ao dia. Daniel era alguém que tinha intimidade com Deus. Não foi no momento de desespero, no momento que ele poderia morrer, no momento no qual ele está passando por uma dificuldade que ele correu a Deus. Ele tinha isso como costume. Ele já desenvolvia essa intimidade com Deus. Como está a sua intimidade com Deus? Como está a sua reverência com Deus? Será que o que mantém o seu caráter firme é a intimidade, a sua reverência com Deus? Ou será que muitas vezes você peca, erra, cola numa prova, ou é negligente, é desonesto, ou erra e comete alguma falha, não seguindo os valores de Deus, mas sim os valores que desagradam a Deus, porque você não tem intimidade com Deus? Paulo já nos disse: quando sou fraco é que sou forte. Quando eu admito que não posso lutar sozinho contra os meus pecados, mas dependo daquele que pode me firmar para ser uma pessoa íntegra, e me firmar para servi-lo e testemunhar sobre os seus valores. Eu preciso ter e buscar intimidade com Deus. Como está a sua intimidade com o próprio Deus? Assim, o texto continua no versículo 12, acompanha comigo. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Assim, eles correm para o rei, porque era costume de Daniel, e era um testemunho de Daniel. Daniel muito bem poderia orar a Deus de forma escondida durante um mês. Deus ouve pensamentos, ele poderia fechar o quarto dele, ele poderia orar sozinho, mas todos tinham como testemunho Daniel, que costumava fazer isso 3 vezes ao dia, todos os dias. Ele dava testemunho da sua reverência e da sua intimidade com Deus. Ele demonstrava os seus valores para aquela cultura sem Deus. E ele escolheu não deixar de fazer o que era de costume, não deixar de testemunhar, mesmo que isso levasse ele à morte. Daniel estava disposto a morrer para continuar a sua intimidade, o seu temor para com Deus. E assim, e sabendo da integridade do caráter de Daniel e reconhecendo isso nele, eles foram lá, pegaram Daniel e contaram para o rei.
continuando no versículo 14, nos diz assim: quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo, mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. O rei, ele não estava acima da lei. E a lei e o decreto que ele tinha assinado tira todo o poder que ele teria para salvar aquele que ele reconhecia ser uma pessoa íntegra, aquele que tinha qualidades nos quais ele tinha planos para que ele comandasse todo o império dele. E ele fica triste, e ele faz de tudo para tentar livrar Daniel. Mas o que é impossível para nós, homens e mulheres, é possível para Deus. E por isso ele olha para Daniel e fala: Daniel, você que serve continuamente este Deus, que Ele possa te livrar, que Ele possa te ajudar, porque eu não posso. O que para mim é impossível, que seja possível para o seu Deus. E o texto continua, a partir do versículo 17, nos dizendo: tamparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel, selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei, desesperado, não consegue dormir. O rei percebe que entrou numa armadilha, que eles mentiram sobre Daniel para pegá-lo. Mas ele corre até a cova curioso para saber se de fato o Deus de Daniel era o Deus vivo e verdadeiro. E mesmo sem talvez ter a fé e a convicção, esse rei, ele diz: Daniel, servo do Deus vivo, e reconhece que o Deus dele é vivo e que ele servia esse Deus continuamente. Será que ele te livrou? E Daniel responde que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E eles não fizeram mal algum a Daniel. Ele foi considerado inocente perante Deus. E também ele diz para o rei que contra ele não tinha feito nada. Assim, Deus o salva. A fé de Daniel o salvou. E o texto continua no versículo 23, dizendo que o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões o atacaram e despedaçaram todos os seus ossos, pois ele tinha confiado no seu Deus. Daniel, ele foi salvo pela sua fé. E aqueles que tramaram e conspiraram contra o servo Deus, na verdade estavam conspirando contra o próprio Deus. E eles foram e tiveram o castigo, a vingança do próprio Deus. Eles sofreram a consequência e foram pegos na sua própria armadilha. Mas Daniel, ele foi salvo pela sua fé.
Quando a gente olha para textos em Hebreus capítulo 11, que nos fala dos heróis da nossa fé, a gente vê um texto lá em Hebreus 11:33, que nos diz que pela fé eles lutaram contra as nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões. Hebreus 11, de 1 a 3, nos diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado, como Daniel, conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Daniel, o que mantinha o caráter firme de Daniel para manifestar os valores do reino de Deus e dar o testemunho, proclamar Deus através dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas atitudes, contra um reino que tinha valores totalmente contrários àqueles a qual ele cria. O que firma a fé de Daniel, além da sua intimidade com Deus, a sua reverência e o seu temor para com Deus, é a sua fé. A esperança e a convicção de que é Deus que convence as pessoas do pecado, do juízo e da sua justiça. É Deus que, mesmo não merecendo, Ele vem ao nosso encontro através da pessoa de Cristo, como a gente vê no capítulo 12 de Hebreus, que continuando ele nos diz para abandonar o pecado, abandonar tudo aquilo que nos afasta da nossa fé em Deus. E que os nossos olhos não estejam nos leões, não estejam no Covid-19, na pandemia, nas nossas dificuldades, mas estejam fixos em Jesus Cristo. Porque o próprio Deus se fez carne, se revelou a nós. Ele habitou, viveu e se tornou o exemplo, o caminho para ser seguido. Jesus Cristo não teve pecado, mas mesmo assim pagou pelos nossos erros e pecado e ressuscitou. E hoje está ao lado de Deus. E é esse Cristo que venceu a morte, que nos diz que no mundo passaremos por aflições. Mas tenham ânimo. Creiam, confiem em mim, se entreguem a mim, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis, Ele está vivo e Ele se relaciona hoje conosco. E Ele voltará para restaurar todas as coisas. Por isso, nós devemos ter fé. Nós devemos ter fé em toda e qualquer circunstância e crer e ter essa fé. É a única coisa que pode de fato nos salvar. É a única coisa que pode trazer esperança e prova aos nossos corações de que não acabou. Assim, vemos o final desse capítulo 6 de Daniel, não uma exaltação para o Daniel, para esse ser íntegro, essa pessoa que proclama a Deus com a sua própria vida, essa pessoa que está pronta a morrer por aquele que ele adora, pelo Deus vivo, mas toda a sua atitude proclamou e anunciou quem é Deus para aquela cultura sem Deus. E o rei foi atingido por essa mensagem. Veja no versículo 25. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. O rei reconhece o Deus de Daniel. O Deus de Daniel é o Deus vivo,
que permanece para sempre. O seu reinado está acima do reinado dele, de todos os reinos, porque ele domina sobre tudo e nunca se acabará. Ele é quem pode livrar e salvar, porque ele tentou livrar Daniel, mas não conseguiu, e o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então aonde? O que está firmando o seu caráter em toda e qualquer situação que você possa estar passando? É a sua fé? É o crer no Deus soberano e criador de todas as coisas, aquele que pode te livrar e te salvar, aquele que faz sinais e maravilha, aquele que faz com que você desfrute o que você vai desfrutar quando Jesus voltar, quando tudo for restaurado, quando finalmente não sentirmos mais dor, não tiver mais morte, mas nós já iniciamos o reino de Deus e já sentimos o gostinho do que é viver a eternidade com Deus. Por isso, Deus te convida a proclamar e testemunhar com as suas atitudes, mesmo que você viva contra a cultura nos dias de hoje. Você precisa, assim como Daniel, ser a pessoa, seja em pensamento, atitude e palavra. Você precisa proclamar o Deus vivo. As pessoas precisam conhecer a Deus através da sua vida, das suas palavras. Você precisa falar desse Deus para as outras pessoas. Por isso, eu queria terminar com a pergunta que iniciei. O que mantém o nosso caráter firme em meio a um mundo perdido e dominado pelo pecado? A vida notável de Daniel poderia ter a morte como resultado. Ele realmente estava disposto a morrer por se identificar com o seu Deus. Lembramos de Paulo. O meu viver é para Cristo, mas o meu morrer é lucro. Entretanto, no lugar da morte, Daniel foi capaz de desfrutar de maior intimidade e temor com Deus. Como está a sua intimidade, o seu temor, a sua reverência para com Deus? Daniel também desfrutou de maior alegria em ver que sua fé honrou e glorificou o nome do Senhor diante das nações através do decreto real. Você, através da sua vida, você tem honrado e glorificado o próprio Deus? Ou você quer honras e glória para você mesmo? E a prosperidade de Daniel é uma consequência. Não foi o que ele buscou, mas foi uma consequência da sua honestidade, da sua integridade, de ter honrado e glorificado o único Deus verdadeiro. Por isso, eu queria te perguntar uma última vez e orar com você. O que mantém o nosso caráter firme mediante a todas as situações que passamos? Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez com você. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por este capítulo de Daniel, por toda essa série de mensagens que hoje chega ao seu fim. Que o Senhor nos ajude, Deus, independente das situações, a de fato, Deus, te servir, a de fato ser servos fiéis. Nos ajude, Deus, molde o nosso caráter através da intimidade com o Senhor, do nosso relacionamento. Nos ajude a temer, ter uma profunda reverência a Ti, que nós possamos de fato, Deus, viver e anunciar da fé, da esperança que move os nossos corações. Mesmo em meio à pandemia, ao Covid-19, a toda a situação que estamos vivendo, que nos traz medo, incerteza, angústia, ó Deus, se faça presente. Nós clamamos que a Sua vontade seja feita sobre as nossas vidas, sobre o nosso governo, sobre a saúde, sobre o nosso país, sobre a economia, sobre todo mundo. É no nome do Seu Filho Jesus Cristo que oramos e te clamamos. Amém. Agradeço a atenção de todos, chegamos ao fim de mais uma série e que Deus possa nos abençoar não só nessa noite, mas ao longo da próxima semana. Fiquem com Deus e que Deus nos abençoe. Amém?